está conosco. Porque o Senhor nos comprou com alto preço, ó Deus, e nos salvou. Senhor, muito obrigada por cada vida aqui, Jesus. Obrigada pelos dízimos e ofertas, pelos visitantes, por cada pessoa que aqui entrou nessa noite. Que o Senhor possa tocar nos nossos corações, para que verdadeiramente, Senhor, venhamos a nos entregar a Ti, ó Deus, e permitirmos que o Teu Espírito Santo nos transforme, Senhor. Venha nos encher, Jesus, venha nos dar graça, para que possamos ser transformados dia após dia, Senhor, conforme a Tua vontade. Assim nós oramos e Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Só alguns recados. Os irmãos podem abrir as Bíblias em Romanos, tá? Romanos 3. Recado 1. A gente está com uma cesta básica disponível para doação, tá? Então, se você souber de alguém que esteja necessitado, procurar quem, pastor? O próprio pastor Patrick. Amém? Recado 2. Amanhã, 19h30, tem gabinete pastoral. Amanhã quem vai estar é o pastor Patrick, que a gente trocou. Domingo que vem, o pastor Patrick vai estar em Ares e eu faço o gabinete pastoral. Então, 19h30, aqui embaixo, o gabinete pastoral. Então, se alguém quiser vir falar com o pastor, pegar algum aconselhamento, pode marcar com o pastor Patrick, que 19h30 ele vai estar aqui. Terceiro recado é que nós estamos arrecadando material escolar para as crianças lá de Vila Nova de Colares. Não é isso, pastor? Então, a gente tem até o dia 28/2 para fazer essa doação, né? Aquelas crianças que são carentes lá, que nós estamos abraçando o projeto lá do Sopão. Então nós tem uma caixa ali na entrada, se você quiser trazer um material escolar, uma borracha, um apontador, né? O que o Senhor tocar no seu coração, tem uma caixa ali que a gente está recolhendo, vai ser doado a crianças carentes. Amém. Então, Romanos 3, nós vamos ler assim, as crianças, vamos orar pelas crianças. As crianças podem vir à frente que nós vamos orar. Sim. Só tem as duas? Tem mais criancinhas? Sim. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos graça e misericórdia, Deus. Assim como o Senhor já se mostrou conosco aqui, Pai, nós pedimos que o Senhor continue derramando a sua graça, Deus, em nossas vidas e nas vidas de nossas crianças, Pai. Que eles também sejam alimentados, Deus, do Teu Espírito, da Tua Palavra, Deus, que saiam também daqui, Pai, renovados, Deus, que saiam daqui alimentados, Pai, que saiam daqui, Pai, mais próximos, mais dependentes e mais crentes em Cristo Jesus. Assim nós pedimos, em nome do Teu Filho amado. Amém. Romanos 3, do verso 21 ao verso 26. O irmão Kelvin vai fazer a leitura. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé,
para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Obrigado, irmão Kelvin. Esse texto, para mim, é o ponto alto, né, da carta aos Romanos. É o supra-sumo, creme de la creme, né, como diz os outros, né? Está recheado de verdades, né? E para nós é recheado de alimento, alimento sólido, alimento para os crentes em Cristo Jesus. Não é um texto fácil, mas nós nos preparamos para chegar até aqui, né? Esse é o 23º sermão na carta aos Romanos, e os irmãos estão com os ouvidos, obrigado, meu irmão, os irmãos estão com os ouvidos, né, trabalhados, os irmãos estão com o glossário em dia, né? E pela graça de Deus nós chegamos até aqui, né? Hoje eu vou fazer um overview, um panorama em todo esse texto, e nós vamos começar a trabalhar devagarzinho, né, do 21 ao 26, com a graça de Deus, o Senhor nos ajudando, e o Senhor tem sido misericordioso conosco, né? O Senhor tem olhado para nós aqui nessa igreja, o Senhor tem nos contemplado, o Senhor tem levantado pessoas, dia a cada dia a gente vê gente aparecendo, Deus levantando pessoas, né? Nós temos nos empenhado em trazer o Evangelho, os pastores, os professores de EBD, os professores de GRD, né? A gente, pela graça de Deus, a gente tem caminhado e até aqui tem nos sustentado, Senhor. E não é ninguém além dele que nos sustenta. É só Ele, é só por Ele que nós estamos aqui. A Ele a honra e a glória. Então, graças a Deus por isso, graças a Deus porque Ele tem sido misericordioso conosco. Aqui nos versos 20 e 21, Paulo, ele fala que toda justiça é testemunhada pela lei e pelos profetas, se manifesta em Cristo. E se manifesta em Cristo não de qualquer forma, né? Para nós, se manifesta em Cristo sem obras da lei, né? Mediante a fé. Então nós que temos fé em Cristo, temos essa justiça manifestada, né? E ela é manifesta sem Deus fazer acepção de pessoas. Ou seja, Deus não tem etnia, Deus não faz diferença de cor de pele, cor dos olhos, de cultura, de língua falada, né? Deus não faz acepção de pessoas. Não foi só para Israel que a salvação veio, mas para o mundo todo, né? E se os irmãos lembram, aí, voltando aí no capítulo 1 de Romanos, né, Paulo vai falar exatamente isso, né, da justiça que se revela no Evangelho. Nós gastamos alguns sermões em cima disso, no 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, ou seja, não só do judeu, né, do grego também, grego aqui representando o resto da humanidade, né? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, como é que ela se revela? De fé em fé.
como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Então aqui, novamente, nesse verso 21, Paulo está reafirmando isso, né? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, né? Testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção ou acepção. Quando Paulo fala isso, ele está falando num contexto de etnia, né? Judeus e grego, é para todos. A graça de Deus é para todos. Ele não está falando de universalismo. Ele não está falando que Deus vai salvar todo mundo, está todo mundo salvo. Não é isso. Ele está falando de etnia. Deus amou o mundo. Deus não amou somente Israel. Deus não amou somente o povo judeu. Deus amou todos os povos, toda tribo, língua, raça e nação. Né? É isso que quer dizer o Pentecostes, né? Quando o Evangelho é pregado em diversos idiomas, né? Ali é Deus abrindo a caixa de Pandora que estava com Israel, né? E que o resto da humanidade estava amaldiçoado, né? Desde a Babilônia, desde a Torre de Babel, desde aquela civilização onde eles quiseram afrontar a Deus, e ali Deus confundiu a língua deles, e dali surgiram os idiomas, as línguas. Deus fez a confusão linguística e depois Ele consertou em Cristo, na descida do Espírito Santo, em Pentecostes, quando o Evangelho era pregado, ele era ouvido em diversos idiomas, diferentes pessoas presentes ali. Deus realizou esse milagre para dizer que agora a salvação chegou a todas as nações. Então, é nesse contexto que Paulo vai falar que é sobre todos, para todos, sem distinção. Né? E essa justiça manifesta, que é o Evangelho, que é Cristo, né? Essa justiça, ela é testemunhada pela lei e pelos profetas. Então o que Paulo está dizendo é que Jesus não abrogou a lei, Jesus não veio desfazer a lei, pelo contrário, ele veio cumprir a lei. A lei aponta para Cristo, a lei aponta para Cristo, os profetas apontam para Cristo, toda profecia apontava para Cristo. Sempre que o pecado era profetizado, porque essa é a ideia principal da profecia, né? Aviltar o pecado, assim como a lei avilta o pecado, né? A Bíblia diz que onde falta profetas, o povo se corrompe, onde falta profecias, o povo se corrompe. Sodoma e Gomorra não tinham profetas nem profecias, e eles se corromperam em destruição, em destruição, em destruição. Então é necessário profecia, é necessário que o pecado seja exposto, é necessário que a lei avilte o pecado, que a lei manifeste em nós o nosso pecado. Então, a lei aponta para Cristo nesse sentido, a lei testemunha de Cristo nesse sentido. Porque quando nós nos deparamos com os mandamentos de Deus, nós entendemos que nós não conseguimos cumprir os mandamentos de Deus no nível que Deus demanda de nós. Sabe, o parâmetro de moralidade nosso é muito aquém do parâmetro de moralidade de um Deus que é santo, santo e santo, como nós cantamos aqui essa noite. Então Deus é santo, nele não há corrupção,
nele não há trevas, nele não há um resquício de mal, ou de corrupção, ou de pecado, ou de trevas. Então, esse Deus que é santo, 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 né, nós não conseguimos, com a nossa mente carnal e pecadora, nem imaginar a santidade de Deus. A gente só consegue arrazoar sobre ela. A gente só consegue meditar, pensar, dizer, conversar, testemunhar. Nós nunca conseguiremos alcançar a santidade de Deus com a nossa mente. Nós somos pecadores. Nós lemos aqui que quando Jó finalmente conheceu Cristo, veja, nós estamos falando de um homem que o livro começa testemunhando que ele era reto. Ele era reto diante de Deus. E aí ele passou por todas aquelas lutas, por todas aquelas provas, e no final ele disse: agora eu te conheço. E quando ele conheceu a Cristo, ele se declarou pecador. Ele falou: eu me abomino a mim mesmo. Nós lemos nessa noite aqui: eu me abomino e me declaro pó. Eu sou pecador porque o meu Redentor que vive é santo, santo, santo. E Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador, Redentor, Ele cumpriu toda a lei de Deus. Por quê? Porque Ele é o próprio Deus. Não há como um ser humano cumprir a lei de Deus. Jesus Cristo, homem, Deus, cumpriu a lei de Deus. Esse é o mistério que há em Cristo, nas duas naturezas de Cristo. Ele cumpriu, ele obedeceu o Pai porque ele é o próprio Deus. Ele e o Pai são um. Ele testemunhou várias vezes isso. Eu sou, nós dissemos hoje pela manhã, né, ele disse à mulher samaritana: eu sou. Né, e naquele momento ela se converteu, naquele momento ela começou a jorrar água viva, naquele momento ela foi pregar aquele Cristo que ela acabara de conhecer. Paulo também, no caminho de Damasco, conheceu o eu sou. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esse grande eu sou é o nosso Deus, é Cristo, Deus encarnado, humilhado de sua glória. Sabe o que é padecer na carne, porque se humilhou e se fez carne, sem pecado, carne semelhante à nossa carne pecaminosa, porém santa, sem pecado. Então ele sabe o que é padecer. Ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso redentor, ele é o nosso representante diante de Deus. Então, a lei testemunha de Cristo, porque ele cumpriu toda a lei. Ele não veio invalidar a lei de Deus. Ele não veio dizer: olha, a partir de agora a lei de Deus ela não está mais válida. Pelo contrário, ele veio cumprir. Os que estão em Cristo Jesus, os que creem em Cristo Jesus, já cumpriram a lei em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida, você, diante de Deus, já cumpriu a lei em Cristo. Tudo se passou, já se consumou na sua vida. Você já foi justificado. O preço já foi pago. A dívida já foi liquidada. Tetelestai. Pois bem, então nós temos essa justiça em Cristo, que nós vamos
trabalhar mais e mais, os sermões para frente, né? E no verso 23, eu quero fazer esse panorama hoje. No verso 23, Paulo vai dizer que todos carecem da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus. Aqui, eu já pesquisei esse texto em várias versões no português e todas elas vão dizer carecem da glória de Deus. Se eu não me engano, só a NVT, que uma vez eu achei, que diz que todos nós estamos aquém, nós não chegamos ao padrão da glória de Deus, né? Porque na verdade a palavra no original, ela traduz essas duas ideias, tanto de nós sermos carentes da glória de Deus, como nós sermos insuficientes em glória. Então, a nossa justiça fora de Cristo, ela não é suficiente para Deus. Ela não é. Então, esse texto diz que todos os homens, desde Adão até o último homem que pisar nessa terra, ele carece da glória de Deus, ele carece da imagem de Deus, ele carece da doxa de Deus, ele não tem nele a imagem de Deus honrada, de forma que ele seja justo diante de Deus. Ele é insuficiente em si mesmo e carente de Cristo, carente de um Salvador. Meus amados, não tem jeito. Todas as coisas apontam para Cristo e para a glória de Cristo. Não há outro caminho, não há outra maneira, não há outro jeito. Religiões você terá a 1000 por 1, quantas você quiser. E religiosidade, práticas, autoflagelo. Religião é religião. Nós somos salvos pela fé. Se religião salvasse, os muçulmanos estariam salvos, né? Porque eles são muito religiosos e dispostos a morrer pelo que eles acreditam, né? O problema é que eles estão dispostos a matar os outros também, né? Os cristãos estão dispostos a morrer para que o nome de Cristo seja proclamado em derramamento do próprio sangue, né? Não derramando o sangue dos outros para empurrar de goela baixa, né? Esse é o problema do islamismo, né? Dos radicais, né? Dos terroristas, né? Eles querem derramar o sangue dos outros para levar a fé deles, né? E o cristianismo não, nós pregamos o amor de Deus que tudo suporta. Nós estamos no meio de um mundo que é corrupto, um mundo que nos ofende, um mundo que é contrário à nossa fé. Todo tempo a gente liga a TV, a gente está sendo convidado a pecar, a gente sai na rua, está sendo convidado a pecar, num bate-papo com um amigo, a gente está sendo convidado a pecar, vai em qualquer lugar, você está sendo... Esse mundo é hostil à nossa fé, mas nós suportamos todas as coisas, porque nós pregamos o amor, né? E como o pastor Patrick pregou outro dia aqui, o amor tudo suporta, né? Então a nossa mensagem, o Evangelho de Cristo Jesus, é o amor. Nós não estamos empurrando de goela abaixo a nossa fé para ninguém, nós falamos a verdade em amor, porque como nós dissemos hoje de manhã na EBD, em comentários, né, nós somos devedores do amor, nós devemos amor, né? E é uma dívida, como até o irmão Alexandre falou, que nós nunca conseguiríamos pagar. Nós vamos estar sempre devendo, né? Não tem obra suficiente que você faça, evangelismo suficiente que você faça, que você quite esta dívida. Você vai estar sempre devendo amor, porque Deus te amou de tal maneira, de sobremaneira, que isso você não consegue pagar, você não consegue retribuir. E nós devemos
aos que não estão em Cristo, aos que não conhecem o Evangelho, nós devemos esse amor, nós somos devedores. E Paulo vai falar isso aqui no capítulo 1, se os irmãos lembram, ele vai falar no 13 lá também, mas no 1 ele vai falar que, acho que no verso 15, deixa eu ver aqui, no 14, ele fala assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Né? Então, esse evangelho, essa justiça de Deus, nós somos devedores. Nós pregamos porque nós estamos em dívida. Nós estamos em dívida porque Deus, o amor dele é tão abundante em nossas vidas que nós nunca conseguiremos pagar. Né? Mas nós, o que nós fazemos, o pouquinho que nós fazemos, o ínfimo que nós fazemos, não é em vão. A Bíblia diz: no Senhor, se nós fazemos pela fé, no Senhor, as nossas obras não são em vão. Então nós pregamos esse evangelho, nós pregamos contra o pecado, porque nós amamos, né? Nós não odiamos, nós amamos. Por isso nós não explodimos as pessoas. É por isso que às vezes não, em toda a história do cristianismo, nós morremos pregando essa palavra. Nós fomos para a fogueira, nós fomos para a cruz, muito sangue foi derramado em defesa da sã doutrina, questões até que para você pode ser banal, como foi dito aqui no último GRD, a própria questão do batismo, né? Para a gente pregar a verdade da palavra de Deus, que deve se batizar adultos, você não sabe quanto sangue foi derramado. Né? Hoje a gente banaliza isso, né? A gente consegue vir para a igreja sem tomar uma surra no meio do caminho, sem tomar chibatadas, sem ser encarcerado, sem ter a mulher estuprada, né? Mas isso aqui, em alguns lugares do mundo, isso ainda acontece. E nós, cristãos, continuamos pregando o amor. Nós continuamos confrontando o mundo, dizendo: isso é pecado. Nós não vamos abaixar a guarda, mas a nossa arma, a Bíblia diz, Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir esse emaranhado, esse nosso fisma, esse baralho da mente. Nós vamos sempre dizer: homossexualismo é pecado, adultério é pecado. Nós estamos aqui para dizer isso em amor. Nós não estamos aqui para explodir os adúlteros. Nós não estamos aqui para fuzilar os homossexuais. Pelo contrário, nós os acolheremos e nós pregaremos a verdade em amor para eles. Assim como Jesus fez. Jesus, quando esteve com uma prostituta e todos queriam apedrejar, ele acolheu, ele perdoou, ele falou do amor, e ela se arrependeu e foi salva. Então, meus amados, seguindo aqui, todos nós, por mais que nós, seres humanos, queremos fazer distinção de castas, o outro é ladrão, o outro é adúltero, sei lá, ou qualquer outro pecado, nenhum de nós escapa à régua, à medida da santidade de Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós somos adúlteros, todos nós somos ladrões, todos nós somos assassinos, todos nós somos imorais, cobiçosos. Eu falo isso no nível da glória de Deus. Eu falo fora de Cristo. Não resta nada de bom em nós fora de Cristo. Paulo vai falar isso no capítulo 7. Porque não há nada de bom em mim, isto é, na minha carne. Então, nós cristãos,
nós temos noção, porque nós lemos a palavra de Deus, que também nos confronta com a verdade em amor, nós temos noção de que nós somos pecadores, né? Nós somos depravados, totalmente depravados, em todas as nossas faculdades, né? E nós estamos sempre atentos e vigilantes para que nós não venhamos a desonrar a Deus ou cair no pecado. E nós cremos em Cristo Jesus, o mesmo Cristo que nos justificou. Nós cremos que é o mesmo Cristo que nos mantém de pé, é o mesmo Cristo que nos santifica, é o mesmo Cristo que mortifica a nossa carne. Só que assim como a nossa dívida de amor, ela é infinita, nós vamos amar e vamos continuar devendo, a santificação e a mortificação da carne também é infinita. Você vai se santificar, você vai mortificar a carne, mortificar, e você vai continuar tendo o que santificar, e você vai continuar tendo o que mortificar. Senão, a palavra de Deus é mentirosa, né? Antes, como o próprio Paulo disse no capítulo anterior, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, todos nós somos pecadores, né? E Paulo também era pecador, né? Inclusive, ele fala, pecadores dos quais eu sou o pior, né? Paulo não falou isso da boca para fora. Ele, de fato, ele não era o pior dos pecadores, né? Mas é que o conhecimento que ele tinha de Cristo e da santidade de Cristo, e o autoconhecimento pelo Espírito de Deus que ele tinha dele mesmo, do pecado dele, o fazia se sentir como o pior dos pecadores. E de fato, é assim que a Bíblia nos ensina a nos comportarmos, né? Ela nos ensina sempre a olhar para o nosso irmão como superior a nós, não como inferior, né? Está errado o entendimento de que eu sou superior em santidade que o meu irmão. Esse é um exercício que você tem que fazer, porque essa é sua mente natural. Lembre de Paulo, ele falava, eu sou o pior dos pecadores. Então nós temos que sempre estar exercitando o seguinte, peraí, se eu estou pensando isso, eu estou me afastando de Jesus. Porque o Jesus que é suficiente na minha vida, é suficiente na vida do meu irmão. E de novo, quando eu falo isso, eu estou falando intracorpus, né? Eu estou falando no seio da igreja. Eu não estou falando do mundo que está lá no samba do crioulo doido, lá no carnaval. Não estou falando disso. Não estou falando disso. Isso aí é distante. Eu estou falando de coisas internas, no seio da igreja. Quando o irmão falha, quando o irmão peca, e eu vou lá e aponto, olha lá, pecador, falhou. Eu estou me afastando de Cristo quando eu faço isso, né? Às vezes eu me incluo nisso, a gente perde tempo falando do irmão. Por que eu falo que a gente perde tempo falando do irmão? Porque a gente podia estar orando pelo irmão, né? Se você enxergou uma falha no seu irmão, eu acho que é uma ótima oportunidade de você orar por ele. E eu tenho certeza, assim como eu tenho certeza que a palavra de Deus é verdadeira, que ao exercitar isso, Deus vai mostrar em você também falhas. Deus vai mostrar em você pecados. Pecados às vezes que você não gostaria de conhecer. Quartos escuros que você gostaria de manter a porta fechada. Mas de vez em quando Deus destapa um bueiro. E aí saem as baratas e as lagartas e os bichos rastejantes. E o nosso pecado é aflorado em nosso coração.
E aí a gente fala, sou pecador demais. E dói. E dói. E dói. Quando você entende quão pecador você é. Mas é aí que tem que vir a maturidade da palavra de Deus. E a gente tem que regozijar nisso. Porque Cristo é glorificado com esse meu pecado. Por quê? Porque Ele é suficiente na minha vida. Porque Ele me perdoou. Então eu não tenho o que temer porque eu sou pecador. Eu continuo carecendo da glória de Deus. Não é porque eu estou em Cristo que eu deixei de ser pecador. Enquanto eu estiver nessa carne, Romanos 8,3 vai dizer que enquanto nós estivermos nessa carne, nós estaremos pecando continuamente. Né? Como foi lido hoje de manhã. Pecados involuntários e às vezes pecados coniventes, né? A soberba, enfim. Então no verso 23, Paulo vai trabalhar isso, que não há quem não precise, né, da suficiência de Cristo, não há quem seja suficiente, né? Então todos carecem da glória de Deus. Aí no verso 24, Paulo vai falar que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, ou seja, a graça de Cristo, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Bom, justificados, nós vamos trabalhar esses termos nos sermões para frente. Eu vou dar um panorama deles hoje, se Deus quiser. Então, justificação é Deus te declarar justo, né? É um termo forense, né? É algo que acontece externo a você, algo que acontece no tribunal, perante um juiz, né? Você é julgado e você é declarado inocente, você é declarado justo. Isso que é justificação, né? E quando nós falamos que nós somos justificados pela fé, é que no nosso primeiro ato de fé em Cristo Jesus, na nossa primeira evidência que nós cremos em Cristo, ali algo que já foi decretado desde a eternidade vem a se tornar pleno, vem a acontecer em nossas vidas, né? Então, existe um dia em que você foi justificado. Justificação essa que Deus decretou desde os tempos eternos. Pois bem, ele fala qual que é o meio pelo qual nós somos justificados, né? Bom, primeiramente é pela graça, ou seja, não é por obras, né? Paulo vai falar isso em outros lugares, várias e várias vezes. O mais famoso deles vai ser em Efésios 2, versos 8 e 9, onde ele diz que a salvação não vem por obras, mas é dom de Deus, mediante a fé, não por obras humanas, para que ninguém se glorie, né? Então esse é o texto mais famoso da justificação pela fé. Mas Paulo vai falar isso em muitos lugares, em Romanos, né? Só o que nós lemos de justificação até aqui é incontável. Então, meus amados, e aí ele fala como que acontece esse mecanismo de justificação. Nós vamos mais à frente trabalhar como que Deus, igual que Kelvin leu aqui, é justo e justificador, porque afinal de contas, ele justifica o culpado, ou seja, ele inocenta o culpado, quando inocentar o culpado não é justiça.
Né? Então, como que é esse mecanismo de Deus inocentar o culpado? Se inocentar culpado não é justiça, é imoral. E como nós dissemos, Deus é santo, santo, santo. É isso que nós precisamos entender. A ira de Deus, ela existe por causa da santidade de Deus. Não é porque Deus é falto em amor. Deus é sinônimo de amor. Né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando nós falamos da ira de Deus, que Deus derrama ira, então Deus não ama. Ninguém vai ficar diante de Deus e conseguir provar para Deus que Ele não ama. O nosso problema não é que Deus não nos ama, falo de uma forma geral como seres humanos, né? O nosso problema é que nós somos inimigos de Deus. Deus é santo, santo, santo. E Deus não vai mudar. Deus é imutável. Então, adivinha quem tem que mudar para o relacionamento dar certo? Sou eu ou é Deus? Resposta: eu. Deus é imutável. Deus não muda. Esse é um atributo de Deus. Mas eu também não consigo me mudar. Mas Cristo consegue me mudar, porque Ele é Deus. O que é impossível para mim, é possível para Deus. Jesus disse para os discípulos, quando Ele despediu o jovem rico, né? O que é impossível aos homens, é possível a Deus. É por isso que nós precisamos de Cristo. Porque nós não conseguimos nos mudar para nos relacionar com Deus pela eternidade. Nós precisamos que Cristo venha e nos mude. Nós precisamos que Cristo venha e restaure em nós a imagem de Deus perfeita, a qual Ele criou Adão. Deus criou Adão perfeito, sem pecado. E nós precisamos da imagem de Deus restaurada em nós. Então não há outro método, não há outra metodologia senão por Cristo. E isso tem muito a ver com a palavra redenção. Redimir. Né? Eu acho que a gente usa essa expressão no nosso cotidiano, né? Eu vou me redimir com você, né? Ou seja, eu vou consertar as coisas, né? Eu vou, ou um nobre, alguém de sangue azul, né? Casa com um plebeu, né? Ele resgata aquela pessoa, né? Redime, né? Dá um nome àquela pessoa. É isso que Cristo fez conosco, né? Nós, os plebeus, Ele nos resgatou, Ele nos deu um nome, Ele nos colocou na sua família. Paulo vai usar essa linguagem, ele vai falar do qual é conhecida toda a família, né? Nós estamos na família de Deus agora. Nós somos agora considerados nobre, sacerdócio real, raça eleita, nação eleita. Né? Nós somos nobres em Cristo, né? Porque Ele nos redimiu. Redenção. A palavra redenção no grego é apolutrosis, que é uma palavra composta, ou seja, são duas palavras, né, que significa pagamento de resgate. Então, Cristo pagou o nosso resgate. Então, como que Deus nos salva? Como que Deus nos declara inocente sem deixar de ser justo? Porque Ele paga pelo nosso resgate, porque Ele sofre o nosso dano. Esse é o entendimento do Evangelho, né? A ira de Deus
foi derramada sobre Cristo. Por quê? Porque Cristo entrou na nossa frente e disse: eu recebo toda a ira da igreja. E Cristo recebeu toda a ira destinada à igreja na cruz. Então Deus aceitou essa justiça. Deus aceitou essa justiça. Deus não poderia nos absolver sem que alguém pagasse o preço. Deus seria imoral ao fazer isso. E é por isso que Ele é justo ao ser o nosso justificador. Porque Cristo recebeu a nossa punição. Ele recebeu o castigo que nos traz a paz. Estava sobre Ele. Isaías vai dizer, no capítulo 53, né? As nossas lepras, o nosso pecado, as nossas chagas, Ele tomou sobre si. Jesus não tinha pecado, mas Ele se fez em forma de pecado, para receber a punição do pecado. O justo pelos injustos, o inocente pelos culpados, o santo pelos pecadores. Ele morreu por nós. Então, é por isso que essa palavra redenção é importante, né? Pagamento de resgate. Resgate em grego, lutron, né? Então, apolutrosis é um pagamento de resgate. Nós vamos encontrar essa palavra resgate em 2 versículos. E os dois vão falar a mesma coisa. Mas vamos citar aqui Marcos 10:45. Marcos 10:45 vai ler o seguinte: pois o próprio, isso é Jesus falando, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é o nosso resgate. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Ele viveu uma vida de retidão, de santidade. E se entregou por nós, para que nós pudéssemos ser resgatados, redimidos, tirados da vergonha, do charco de lodo, do pecado, e sermos entregues a Deus na eternidade, num corpo glorificado. E essa é a nossa esperança da ressurreição em Cristo, onde nós receberemos um corpo com o galardão de Cristo, o galardão das obras de Cristo, um corpo que não sente mais dor, nem mais adoece, nem mais peca, um corpo que poderá ter comunhão íntima, total e integral com Deus, com a Trindade, um corpo o qual nós poderemos conhecê-lo como nós somos conhecidos. Então, Deus nos justificou por meio da graça e através dessa redenção, esse pagamento de resgate. E aí o verso 25 vai dizer que Deus propôs, a palavra propôs, traz uma ideia de exposição pública, né? Como Paulo vai dizer que o expôs publicamente como um espetáculo, né? E aqui, novamente, essa palavra aparece, Deus
propôs, expôs Cristo como um espetáculo. A cruz foi um espetáculo, né, da justiça de Deus, da misericórdia de Deus, do caráter de Deus, da ira de Deus, né? A cruz foi a exibição perfeita dos atributos de Deus. Então, Jesus é quem Deus propôs, né? E no sangue, pela propiciação, mediante a fé, Ele nos manifesta a justiça, a salvação, né? E aí entra outra palavra, propiciação, né? E por causa dessa propiciação, Deus pode nos deixar impunes, né? E não só nós, mas os que viveram antes de Cristo e morreram na promessa da esperança da vinda de Cristo. Assim como hoje nós vivemos e morremos na esperança e na promessa da ressurreição, antes de Cristo, antes do Verbo se fazer carne, as pessoas viviam e morriam na esperança da plenitude dos tempos, na esperança da vinda do Salvador. Nós falamos hoje de manhã que a mulher samaritana e o povo samaritano tinham a esperança da redenção num Salvador, em Cristo, né? E essas pessoas viviam e Deus cumpriu a sua promessa. Veio a plenitude dos tempos, veio o Verbo encarnado, andou em nosso meio, nós vimos a glória de Deus, a glória do unigênito de Deus. Nós vimos Cristo, nós contemplamos o nosso Salvador ressurreto, nós contemplamos Ele em toda a sua glória. Ele apareceu nas reuniões, Ele apareceu a Tomé, o incrédulo. Amados, Deus prometeu e cumpriu, e por isso nós também hoje cremos na promessa que Deus nos faz de ressurreição, de vida eterna, de vida com abundância. Esse corpo pecador vai perecer, esse corpo pecador ele vai ser consumido, né, pelos seres saprófitos, né, que comem carne podre, porque esse corpo é podre, né? Eu brinco, eu falo que você quer saber se você é pecador ou não, fica sem tomar banho, né? Se a gente ficar sem tomar banho, a gente começa a incomodar, começa a feder, né? É porque é o que nós somos, fétidos, né? E isso às vezes ofende, quando não deveria. Isso é dito em amor, isso é dito para a glória de Cristo, não é para ofender, né? Claro que eu estou falando no sentido, eu estou fazendo uma alusão, né? Não vou ficar saindo cheirando ninguém. Estou falando, espiritualmente falando, estou fazendo uma alusão de que nós somos assim, pecadores, né? A misericórdia de Deus se renova a cada manhã em nossas vidas, né? A graça de Deus se renova em nossas vidas a cada manhã, né? Então, meus amados, aqui ele fala que a propiciação de Deus, né, nos deixa sairmos impunes, né? Por que nós saímos impunes? Porque alguém foi punido. Não? Quando a Bíblia fala da graça, é porque você recebe de graça, mas não foi de graça para Deus. Deus foi punido pelo seu pecado. Cristo crucificado. É por isso que nós não seremos punidos.
É por isso que nós não conheceremos a ira de Deus. É por isso que nós podemos nos alegrar na graça de Deus. Porque Cristo foi punido. Ele apaziguou a ira de Deus. É isso que a palavra propiciação quer dizer. Você propicia Deus, você torna Deus propício, favorável, misericordioso. E Deus exerce a sua misericórdia, o seu favor, a sua propiciação em nós, por intermédio de Cristo. E a palavra propiciação, ela anda junto com a palavra expiação. Uma não existe sem a outra. É por isso que, muitas vezes, nesse verso 25, muitas versões vão traduzir aqui expiação no lugar de propiciação, ou sacrifício de expiação. Porque as palavras são íntimas, mas no meu entendimento a melhor palavra, a melhor tradução é propiciação. E em português, graças a Deus, as Bíblias elas são muito assertivas aqui. A maioria delas vai trazer a palavra propiciação. Todas as versões Almeida, né, que você pegar aí, você vai... eu não sei do Emerson. Mas as Almeidas, elas vão trazer a palavra propiciação. Perde o irmão, não perde a piada. Me perdoa, meu irmão. Você ia me decepcionar? Amados, então, essa palavra propiciação ou propício, né, que a Almeida traz muito assertivamente, nós podemos observar ela em Lucas 18:3, quando diz assim: o publicano, estando em pé, longe, não ousava ainda. Isso é Jesus contando uma parábola do publicano e do fariseu. O fariseu vai lá agradecer: ó Deus, obrigado por eu não ser como este pecador publicano, né? Enquanto ele orava assim, o publicano orava, né, de longe, né, sem se sentir digno de estar ali, né, na presença de Deus, né, sentindo todo o seu pecado, né, e clamava a Deus, né. E aí Lucas 18:3 vai dizer o seguinte: o publicano estando de pé, isso Jesus narrando, né, o publicano estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. A Almeida, ela é bem assertiva nessa tradução. Muitas vão dizer ser misericordioso, que vai redundar na mesma coisa, né? Mas o termo é ser propício a mim, seja favorável comigo. Deus, eu clamo pelo teu favor, né? O que é você obter o favor de alguém, né? Alguém ser favoroso, quando alguém te favorece, né? Às vezes a gente usa essa palavra até com uma conotação ruim, né? Porque não parece justo, né? Ah, fulano foi favorecido, né? De fato, não soa justo, né? Você está numa fila e alguém, você conhece alguém, vem cá. Aí você fura a fila, você foi favorecido. Isso é uma palavra até feia, né? Mas é o que é. Deus Ele é favoroso conosco. Nós recebemos o favor de Deus, nós recebemos aquilo que nós não merecemos. Esse exemplo da fila, ele é bem o que essa palavra quer dizer. Deus pega você, não, vem cá, eu vou te arrumar uma vaguinha aqui, você não vai precisar pegar a fila não. É isso que Deus faz conosco em Cristo.
nós não merecendo a herança eterna, toda a herança de Deus, né? O Deus, dono de todas as coisas, Criador de todas as coisas, decide compartilhar conosco tudo que Ele tem. Isso não é favorecer? Claro que é! As pessoas acham essa palavra feia, mas ela é o que é. A eleição é um favorecimento. Deus nos elege, nos favorece. Ele nos elege desde os cantos mais remotos da terra, porque nós somos vermezinhos. É o que Isaías vai dizer no capítulo 41, versículos 8 e 9. Tu, vermezinho, tu, Jacó, eu te elegi, não te rejeitei, eu te chamei dos cantos mais remotos da terra. Então, essa palavra, ela é o que é. Então, assim, propiciação é Deus ser propiciado, né? É um Deus que está irado conosco, né? De repente, Ele se torna favoroso, Ele se torna propício para nós, Ele se torna misericordioso. É isso que quer dizer propiciação. Você aplacar, afastar, dirimir, liquidar, anular a ira de Deus em nossas vidas. E a palavra expiação, que anda junto, quer dizer o anular de pecados. Nós somos expiados de nosso pecado porque Cristo sofreu a punição. A palavra expiação quer dizer que Cristo foi emolado. Lembra do bode expiatório? O bode que era solto no deserto, no dia da expiação. O bode que era solto para lidar, enfrentar toda a ira de Deus para uma nação inteira, Israel. O sumo sacerdote fazia uma imposição de mãos naquele bode e ele impunha no bode os pecados de toda a nação, de todo o ano. E aí, coitado do bode, soltava o bode no deserto, e aí aquele bode era ele e a ira de Deus. Jesus é o bode expiatório. Também, outra palavra que tem uma conotação ruim. Geralmente, quando a gente fala que alguém é bode expiatório, a gente está falando que alguém foi cobaia, laranja, levou a culpa, assumiu a culpa que não era dele, a culpa dos outros, não é isso? Mas é isso mesmo. Foi isso que Jesus fez. Ele assumiu a culpa que não era dele. Ele assumiu a culpa que era nossa. O dolo que era nosso. O nosso castigo ele assumiu. Ele é um bode expiatório, uma palavra feia. Mas é o que é. Foi o que Cristo fez. Esse é o Evangelho. Cristo assumiu. O que ele ganhou com isso? Nós sabemos o que nós ganhamos. Mas o que Cristo ganhou com isso? Mas a Bíblia diz que ele viu o fruto do seu trabalho e se alegrou. Ele se alegrou na sua salvação, meu irmão. Quando ele viu o relacionamento que ele teria com a sua igreja, ele se alegrou. Aquilo foi motivacional para Cristo enquanto encarnado.
Leia Isaías 53. Ele viu o fruto do seu trabalho e se alegrou. Ele não teve aquilo, ele não se sentiu trouxa. Vamos falar no popular? Às vezes a gente faz uma coisa para uma pessoa que não merece, abre aspas, que ninguém merece, e a gente se sente um bobão. Jesus não se sentiu bobão. Há um relato de um missionário que quando ele chegou numa tribo africana e expôs o evangelho, eles começaram a rir de Jesus. Nossa, ele fez isso! E eles gargalhavam, tipo, bobão! Mas é o que é. Ele não se sentiu bobão. Ele nos amou. E é por isso que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Deus não precisava se revelar a nós, mas Ele se revelou a nós, através de Cristo, e assumiu o nosso lugar, nos expiou, porque muito nos amou. Quão profundo é o amor de Deus por nós. Como Deus se apresenta a Daniel, o anjo, trazendo a mensagem de Deus. O anjo diz a Daniel: Daniel, és muito amado. E se você está em Cristo, creia, você é muito amado. Amados, vamos encerrar por aqui. Eu estava tentando fazer um panorama e eu sei que tem muita coisa, muita informação, mas nós vamos trabalhar esses versos e pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Deus tem sido misericordioso conosco, tem nos dado aquilo que não merecemos, que é o conhecimento dEle, conhecimento de Cristo, conhecimento da palavra, né? Oremos para que o Senhor continue nessa misericórdia e para conosco, e que nós venhamos a acertar, que nós venhamos a acertar o caminho, venhamos a fazer o uso correto desse dom que Deus tem derramado sobre nós, como nós de fato temos feito. Eu louvo a Deus por essa igreja local, eu louvo a Deus pela vida de cada irmão aqui, eu louvo a Deus porque nós temos sido instrumentos de Deus para alcançar fronteiras do outro lado do oceano, né? E também fronteiras sociais do outro lado da cidade, né? Então que nós continuemos pregando, levando o amor de Deus, o Evangelho, né? Para as pessoas, né? Que nós continuemos sendo instrumento de Deus. Deus tem nos abençoado com o conhecimento de Sua palavra, que nós saibamos fazer o melhor uso desse dom de Deus, desse dom que o Senhor nos agraciou, né? Nós somos de fato agraciados, meus amados irmãos, enquanto igreja local, né? Mas como que o Senhor é conosco, como que o Senhor se faz presente em nosso meio, como que a presença dEle é sentida nos louvores, né? Louvado seja o nome do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Oremos, meus amados. E se você quiser aconselhamento pastoral, de novo, amanhã, 19h30, gabinete pastoral, vai estar ali, procurem o pastor Patrick. Amém, amados? Senhor Deus e Pai, nós não te merecemos, o Senhor é tudo para nós. Pai, nós somos pecadores e terrivelmente pecadores, e nós confessamos o nosso pecado com alegria de que Cristo é suficiente em nossas vidas,
com a alegria de que nós já tiramos o 10. Nós estamos estudando para a prova, mas nós já tiramos o 10, Pai. Porque o Senhor Jesus fez a prova por nós. Nós temos essa certeza em nossos corações de que toda obediência suficiente para a nossa salvação eterna foi completada em Cristo, porque Ele veio para cumprir a tua lei e Ele pagou todo o preço. Ele liquidou todo o escrito de dívida na cruz do Calvário. Ele disse: está pago, tetelestai, não existe mais dívida. Nós somos devedores, ó Deus, agora do amor que o Senhor nos amou, e nós agora devemos o amor. E nos ensina, Pai, a não ficar devendo nada, senão o amor. Nos ensina, Pai, a valorar Cristo, valorar a pessoa de Cristo, valorar a cruz de Cristo, valorar o sacrifício de Cristo. Nos ensina a valorar o Espírito de Cristo que habita em nós. Nos ensina a valorar a santificação que há em Cristo, em seu Espírito, no Espírito de Deus. Nos ensina a valorar a palavra de Deus. Nos ensina a valorar a nossa caminhada com Cristo, a mortificação. Nos ensina a valorar os caminhos. Nos ensina a valorar o caminho estreito. Nos ensina a ter propósito, Deus, em nossas vidas. Não nos deixa errar, ó Pai. Não nos deixa, Deus, desperdiçar nossas vidas. Não nos deixa, Pai, não cumprir aquilo que o Senhor decretou e que é impossível que não cumpramos. Nos ensina, ó Deus, a submissão a Cristo, ao Pai, ao Espírito, assim como Cristo andou em submissão nessa terra. E a seu exemplo nos ensina, Pai, a sermos submissos à suficiência de Cristo. Aparta de nós, ó Deus, a nossa soberba, a nossa arrogância humana, a nossa arrogância de justiça própria. Nos ensina a sermos pequeninos. Nos ensina a sermos diminutos, para que Ele cresça em nossas vidas. Deus querido, Deus santo, nos ensina a sermos pequeninos, para que venha a te aprouver, que a tua verdade seja revelada a nós, que nós não sejamos soberbos, sob pena de andarmos em cegueira espiritual. Nos ilumina o coração e a mente, ó Deus, as nossas atitudes, nos visita em sua misericórdia. Ser propício, Deus, para conosco. Ser propício, Deus, porque declaramos o nosso pecado. Nos declara, Deus, inocentes em Cristo. Glorifica o Teu nome, Pai, em nossas vidas. Nos ensina, Deus, a sermos confessos. Nos ensina, Deus, a não temer, a aceitar a nossa insuficiência. Nos ensina, Deus, a nos gloriar em Cristo, nos gloriar no Senhor, como a Tua palavra nos instrui. Quem quer gloriar, glorie-se no Senhor. Nos ensina, Deus, a nos gloriarmos em Cristo, sermos confiantes, confiados, Deus,
em toda a força dessa palavra, Pai. Sermos abusados porque Ele é perfeito, porque Cristo é perfeito, e nós podemos nos achegar diante da Tua presença confiadamente, como diz a Tua palavra em Hebreus, porque Ele é o nosso sacerdote e conhece as nossas fraquezas e se compadeceu delas. Por isso nós nos achegamos à Tua presença, Pai, diante do Teu trono, confiadamente, Deus, com ousadia do Teu Espírito, ó Pai, não porque somos algo, mas porque Ele é algo, porque Ele é eterno, porque Ele é Deus, porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele pagou o preço por nós. Por isso nós nos achegamos no Teu trono, ó Pai, confiadamente, e te suplicamos, ó Deus, por propiciação, ser propício para conosco, ó Deus. Essa é a nossa oração, Pai, nesta noite. Glorifica o Teu nome, Pai, nossa fraqueza. Nos ensina, Deus, a aceitar nossa fraqueza, para que nós possamos sentir a força de Deus, a força do Evangelho, a força da ressurreição, do poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Porque quando somos fracos, é que somos fortes. Que nós não venhamos, ó Deus, ser envergonhados, Pai, abatidos, mas que nós também não tenhamos vergonha diante de Ti, de confessarmos dia após dia os nossos pecados, para que possamos caminhar de fé em fé, de glória em glória diante de Ti, até sermos resgatados, até atingirmos a estatura de varão perfeito, Deus. Nós Te entregamos este culto de louvor e adoração. Obrigado por Jesus, nosso Senhor. Obrigado por Teu Filho. Obrigado por Tua graça. Obrigado por Sua eleição. Obrigado pelo Seu favor, Deus, pela Sua salvação, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus esteja com cada um dos irmãos. Que o Espírito de Deus faça essa palavra frutificar em cada um de nossos corações. Que os irmãos tenham uma semana de bênção e paz. Vamos com Deus.